podcast, de modo geral. Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de modo geral, edição 45, com a convidada mais do que especial, Ivana Ruda Leite. Se você realizar um levantamento assim, do foco, do arco narrativo, da linguagem, do destemor, como você organiza a percepção das suas protagonistas, dos seus protagonistas, é muito singular. Não é de graça que o Ivan Ângelo diz que você é a maior escritora do Brasil. Ele sempre enfatiza isso. E eu queria te perguntar, minha querida amiga, como esse começo de ano bateu para você? O que está inquietando Ivana Ruda Leite nesses primeiros dias, semanas de 2021? Eu, como a maioria das pessoas, acho, ainda me sinto em 2020, né? Parece que o ano não terminou, é um contínuo. Eu vou dizer que eu me sinto meio fora dessa onda de pessimismo. Eu não me abati na pandemia em nenhum momento. Claro, eu me abato com uma tragédia, né, acontecendo, com a tragédia de governo, com a tragédia das mortes, mas meu espírito, minha alma, meu interior, eu não consegui como se fosse mérito, né? Me desestabilizar, entendeu? Então, eu estou na mesma que eu estava desde o dia 25 de março, que foi quando eu comecei a minha pandemia do ano passado. Eu mudei de apartamento no comecinho da pandemia, no dia 25 de março. Então, a pandemia, para mim, é sinônimo de casa nova, é sinônimo de uma peregrinação por leituras espirituais que me fizeram muito bem, é sinônimo de eu ter escrito um livro, veja só. Eu nunca fui de sair, nunca fui de... Quer dizer, eu adorava encontrar meus amigos e tal, mas não que eu fosse rueira ou baladeira. Claro, nem tenho mais idade para isso. Então, a minha vida mudou muito pouco. Fora que eu mudei para um apartamento em cima dos meus pais, que tem 92 e 96 anos, minha mãe e meu pai, tão velhinhos, precisam dos meus cuidados, e com a pandemia ficou muito fácil, porque é só descer um andar e eu estou lá com eles, né? É a vida. Agora, o que me angustia é o jornal, são as notícias, que eu tenho até evitado. E te perguntar agora se você está conseguindo lidar com isso, porque eu te confesso, minha cara amiga, que esta semana, em todo esse processo de mudança, nós mudamos de apartamento e já faz 10 dias, eu não consigo, Ivana, ler as notícias como habitualmente faço, sabe? E eu não tive isso em momento algum da pandemia. E essa semana, esses dias agora, eu realmente precisei me desligar. Que maravilha, Paulo, é uma bênção você conseguir desligar. Nossa, porque, gente, a gente não ganha nada com isso, a gente só não vamos mudar a situação por estarmos mais ou menos inteirados, entendeu? Então, e a notícia chega, não adianta nem você evitá-la, não é? Deixa eu te perguntar uma coisa, querida, como você imagina que a sua literatura vai ficar afetada após a escrita desse livro? Essa é uma notícia maravilhosa. Eu, como teu leitor apaixonado, fico felicíssimo com essa notícia. Como você acha que essa virada de chave, como André Del Fuego costuma falar, que sempre ocorre nos finais de anos, e acho que aconteceu agora, nesse processo todo aí, como você acha que isso vai afetar o seu olhar, essa sua ironia, essa sua acidez? Você sentiu uma mudança na escrita desse livro? Eu acho que muito da minha ironia, do meu poder de lancinante, de cortar, da minha mordacidade e tal, ele vinha de uma proximidade, entendeu? Com uma dor que me
permeava, que me permeou lá entre os 30, 40, 50 anos. Então, eu estava muito próxima daquilo. Era natural que aquela era a minha linguagem, era o meu jeito de falar e tal. Depois disso, você soma 20 anos de análise, 2 vezes por semana. Dá uma boa limpeza, né? Então, eu venho modificando a minha linguagem. No começo, isso até me apavorava, né? É como você deixar uma droga. Você fala, meu Deus, quem você eu depois disso? Com essa outra fala, sem cair na babaquice, Bom, então, por exemplo, o romance que eu escrevi, que se chama Breve Passeio pela História do Homem, um romance sobre uma paleontóloga que dá aulas. Claro que ela é engraçada, claro que tem uma mulher lá dentro, uma coroa, que é a Luna, que é personagem da Ivana, evidente, mas não tem mais aquele ódio contido, sabe? Acho que resultou bem. Depois disso, eu escrevi um outro romance que está em e-book só, que se chama Taras e Tripas, onde eu conto um pouco das loucuras da minha família e tal. Eu acho que é um olhar mais distanciado, mais amoroso, sabe? Sobre as minhas dores e sobre as dores do outro. Depois lancei um livro de poesia. Esse livro é fantástico, Ivana. Esse teu livro de poesia, ele é incrível, eu recomendo demais, porque você leva a poesia de uma forma, com uma dicção, porque eu fico muito encantado com a produção da poética das mulheres no Brasil, mas não tem nenhum poeta e nenhuma poeta escrevendo, chegando num lugar que você chega com pelo menos metade daqueles seus poemas ali. E eu recomendo com entusiasmo esse livro. Obrigada, Paulo. É um carinho, é uma delícia ouvir isso de você. E depois tem esse outro livro que eu escrevi agora, que eu ia dizer que ele era mais generoso, mas não é, não. Ele também sou eu. Eu vou fazer 70 anos em maio. Uau, Ivana! Setentinha! Caramba, 70! Setentinha! Jamais imaginei que eu tivesse com 70. Você jamais imaginou ter uma amiga de 70 anos, não é? Eu tenho vários amigos com mais de 70, tá? Porque eu sempre fui o mais jovem das minhas turmas, claro que isso hoje acabou mudando, mas eu tenho mas só que, caramba, eu achei que você estivesse com 62, entendeu? Opa! Eu nunca me liguei na sua idade, mas enfim, eu sou de 1951, 51. Desses nossos amigos mesmo, né? Eu sou a mais velha. Não, o Evandro é mais velho que eu, acho. O Evandro, né? Com quem eu tenho falado bastante. Uhum. Que é outro gênio, né? Mas regulamos. Então, nada vai ser muito diferente, né? A minha voz é a minha voz mesmo. Esse livro que é quase um livro de contos, eu diria que não é muito porque são histórias entrelaçadas, mas eu estou com muita vontade de escrever um livro de contos. Você acha que vai dar para manter os livros com protagonistas tradicionais depois dessa pandemia? Ou você acha que essa pandemia vai concentrar ainda mais essa nossa necessidade, né, de nos agarrarmos como leitoras e leitoras à intimidade de uma figura eleita dentro de uma narrativa concisa para ela, voltada para ela, né? O que você acha que... Porque, sei lá, né? Claro que ninguém tem bola de cristal, né? Mas você acha que essa fragmentação que talvez esteja proposta nesse seu trabalho, ela... que meio assim, na França eles odeiam romances fragmentados, né? Você tem que ter muito bem localizado quem é o protagonista, né? O que você acha disso, minha cara? Eu não diria que o meu último livro é fragmentado, não. Ele é intercalado, as histórias se intercalam, mas tem uma linha... São vários protagonistas. Não. Eu entremeio. É a história de uma mulher, né, de 70 anos e tal, mas eu vou entremeando com curas que Jesus fez lá na época dele, dos milagres.
Então, e fazendo um paralelo com as minhas taras e as minhas curas, né? Então, é isso, é isso. Mas, independente disso, eu acho que não vai, a narrativa não vai mudar. As pessoas vão continuar buscando caminhos diferentes e caminhos que expressem exatamente o que elas querem expressar. Então, você, num dado momento, vai pulverizar a história, vai para... Num outro momento, você pode centrar foco num cara, numa história. Eu acho que a narrativa, ela já dura 5.000 anos, né? Por que que ela se desmancharia com uma pandemia? O que é uma pandemia perto da história, da narrativa, da literatura? Eu acho que ela perdura com diferentes caminhos, diferentes buscas, e a pandemia, se Deus quiser, daqui a pouco a gente nem lembra dela, a verdade é isso. Sim, perfeito. Você sabe que eu quero muito parar para fazer o levantamento, e isso vai acontecer na primeira edição do De Modo Geral, quando retornarem André Del Fuego e João Paulo Cuenca, o que foi a burla desse lockdown em relação ao carnaval brasileiro. Eu quero muito investigar, não estou acompanhando no momento que está acontecendo, mas eu quero muito investigar como foi, sabe, esse processo todo, porque eu morando aqui em São Paulo pela primeira vez numa situação como essa, eu fiquei impressionado como os paulistanos eles resolveram bem essa ausência do carnaval. Tá certo que essa coisa, sabe, de ter bloco na rua, coisa e tal, é muito novo aqui em São Paulo, é de 3, 4 anos para cá, mas eu estou com vários serviços acontecendo aqui no apartamento, e estou indo para a rua ter que comprar coisas. Eu vejo como as pessoas não sentem qualquer abalo em relação à ausência do carnaval. Esse é o meu destaque, a minha sensação dos últimos dias. E assim nós terminamos o primeiro bloco do podcast De Modo Geral e vamos ao segundo, onde a conversa fica mais caótica e podemos explorar um pouco mais as nossas convidadas. Até. Podcast De Modo Geral. Olá, vocês do futuro. Estou aqui com minha querida amiga Ivana Arruda Leite. Queria te perguntar, querida, nesse segundo bloco, sobre a troca. Eu sinto que a literatura brasileira ela não avança sem a generosidade de grandes escritoras e grandes escritores. Eu sempre digo que eu não cheguei nesse modesto lugar que ocupo se não fosse o apoio de escritoras e escritores que já estabelecidos antes leram o que eu produzo e disseram: olha, Scott, gostei, e divulgaram, sabe, e apoiaram. Então existe uma rede muito necessária em torno da promoção do que seria, assim, digamos assim, uma escrita relevante, uma escrita que mereça ser conhecida por outras pessoas. Eu percebo, e isso eu já falei publicamente, que as editoras, as grandes editoras, digamos assim, se é possível falar nesses termos hoje em dia, eles ainda não perceberam, não aprenderam como lidar com a literatura que realmente, sabe, coloca leituras novas e num arco de carreira, e as vozes que deveriam ser melhor acolhidas. Eu fico ainda muito perplexo, sabe, Ivana, a facilidade com que as editoras... O Joca Terron odeia quando eu coloco isso, né, como se ele não fosse de grande editora também, mas que as grandes editoras elas apreendem os nomes, as autoras e autores, né, tiram o que podem e, de certa forma, descartam se a coisa não vai funcionando como deveria. E quem está de fora, talvez, dessa realidade não compreenda muito bem como funciona. Então, eu percebo que
essa generosidade da troca entre autores e autoras mais estabelecidos e até aqueles que estão no meio do caminho, ela é fundamental para promover ainda a literatura brasileira. E você tem um aspecto do seu comportamento brasileiro muito interessante nesse sentido, é você, em 2016, ter decidido, né, assumir um papel de escritora que abre a sua casa para oficinas e, portanto, é sim uma troca. Queria que você falasse um pouco desse processo, porque isso me interessa muito, como você se relaciona com as pessoas que lhe procuram, enfim, qual é o diagnóstico que você faz dessa busca, dessa necessidade de escrever, que não é só de ler, né? Embora, antes de tudo, seja aprender a ler, não é? Em 2013, eu me aposentei, tá? Que eu fui socióloga da Prefeitura de São Paulo por 23 anos. Uau, me aposentei 23 anos. 23 anos. E me aposentei e fiquei sem ter o que fazer. E mudei para um apartamento grande, que tinha uma sala de jantar, e o Marcelino, sempre ele, por falar em escritores que se ajudam, né? O Marcelino é a minha fada madrinha. Ele me abençoou com a primeira leitura, com a primeira edição, com a primeira editora e com a primeira oficina. Porque ele foi almoçar um dia na minha casa e falou, nossa, nessa mesa dá para você fazer uma oficina. Eu achei a ideia incrível e desde lá eu venho fazendo oficinas de contos e de crônicas. O meu modelo, mesmo quando era presencial, antes da pandemia, são no máximo 5 alunos. Por quê? Primeiro, porque é o que cabia em volta da minha mesa. Depois, eu quero que todo mundo leia o seu conto e eu palpite, todo mundo palpite, porque eu vejo que a necessidade de quem vem para uma oficina é ser ouvido. E mais, ouvir os palpites e as broncas que eu dou e os cortes, eu não tenho o menor pudor de mexer no texto dos outros, seja quem for, tá? Se você amanhã me mostrar um texto e falar, Ivana, o que você acha? Eu vou palpitar. Imagina dos meus aluninhos. E é muito legal ver que eles recebem isso muito bem. Claro que eu faço com todo carinho e delicadeza, né? Então, é muito lindo esse processo de você ver uma pessoa conseguindo se expressar, e eu não acolho como psicóloga, que eu não sou, eu não acolho como amiga, que eu não sou, eu acolho como professora, sabe? Então, é um acolhimento, assim, de alguém que sabe mais que você, de alguém que tem vivência maior do que você. Então, é bom que você me escute, se você quer escrever melhor. E as pessoas escutam. Eu tenho 2 ou 3 alunas que já estão por aí, com nomes e publicando livros e tal. É uma delícia, é um negócio que me realiza muito. E mesmo depois, com a pandemia, que viemos para online, continua tudo de boa, de boa. Eu tenho um método meio diferente, entendeu? Que eu até estou chamando de brutalista, né? Que Muito é bom. essa coisa do aqui não se brinca de, entendeu? Eu não vou acolher a sua neurose, eu vou acolher a sua história. Me conte uma história. Se a sua neurose está aí ou não, ok, mas eu quero saber de histórias bem contadas. Às vezes ela está lá se derramando, não, para, não é por aí, está feio isso, enfim, eu faço o que eu gostaria que tivessem feito comigo. Por quê? Eu conheci o Marcelino Freire, que foi minha fada madrinha, repito, eu tinha 50 anos, imagina. Uau. Então, eu amadureci na literatura, já que eu escrevo desde os 15, sozinha, dando porrada. Por quê? Porque eu não conhecia um escritor. Minha família não é de escritores nem de leitura, tampouco. Então, a minha formação foi toda nos livros que a escola me obrigava a ler, nas resenhas dos jornais, que eu adorava e perseguia aqueles livros que eles indicavam. Então, eu me fiz sozinha, sabe? Quando eu cheguei para o Marcelino, com os meus
com as minhas pastinhas lá de contos, e que ele adorou e tal, e levou para o Plínio, foi uma alegria tão grande. Eu publiquei meu primeiro livro com 51 anos, né? Veja você. E eu tive pessoas, o Joca, cada vez, porque no começo a gente era mais, claro, né? Estávamos todos começando naquele começo de anos 2000. Então a gente ia para a mercearia, cada um com seu conto novo, cada um contando do seu processo. Era uma coisa muito mais pueril, sabe? Ingênua mesmo. Era uma delícia aquele começo, onde a gente se reunia semanalmente para falar de literatura, beber e falar de literatura. Isso me formou, então eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é retribuir isso, né? E faço com as pessoas, e faço com o maior prazer, e é uma das coisas que tem me dado muita alegria, muita alegria. Mas você identifica o que é essa busca das pessoas que lhe procuram, assim? Uma coisa que não pode ser negada é que na pandemia as oficinas, várias, não só de escrita, várias outras oficinas, elas explodiram, certo? E você coloca isso de uma maneira muito precisa quando fala, não é? Olha, você entra aqui, mas não entra com a sua neurose. A oficina acaba sendo uma forma, não é, de contornar a solidão e justificar, né, toda essa falta de sentido que há num país como o nosso, em que o presidente é um perverso, não é, um psicopata e aposta na morte, enfim. O que você sente que é a busca, que leva essas pessoas a procurarem uma oficina? Todos os alunos que eu tive, acho que são uns 90, se somar todos, tal, 100. Uhum. Se eu te disser que nenhum até hoje chegou na oficina do nada, entendeu? Nunca escrevi nada, estou aqui para começar. Não. Quem procura, pelo menos nas minhas oficinas, não sei nas outras, mas nas minhas, quem procura é sempre assim, é aquela pessoa que escreve há muito tempo, mas que nunca mostrou para ninguém, é aquela pessoa que escreveu um dia, até publicou um livro, às vezes, e não escreve mais. Eu não vejo muita gente fora deste universo literário, sabe? Não chega Uma vez eu tive um médico que chegou, do nada, chegou do nada, quero aprender a escrever, e foi horrível, e foi o único aluno bolsonarista que eu tive, único, nossa, sabe, o cara era todo pretensioso. Então, todo mundo chega assim, com coisas muito guardadas, muito contidas, loucas para se expressar, e é incrível como elas pegam rápido. Eu estou com uma turma que começou no começo de janeiro, então elas estão há 2 meses comigo. Se eu mostrar para vocês o que elas escreviam na primeira aula e hoje, e olha, e não tem nada demais na aula, nada. É só o exercício da escrita e da correção. Não, mas tem o olhar de Ivana Arruda Leite, isso não é pouco. É só isso, é pouco. Eu, nas minhas oficinas, eu também me coloco de uma forma, assim, naturalmente humilde, né? Não assim, a gente sabe que na arte, né, não tem altar garantido, né? A gente já viu tanta coisa explodir, brilhar e depois desaparecer nesses 20 anos que a gente está de estrada, né? Um pouco mais, na verdade. E eu imagino que, poxa, seria um presente para mim, sabe, ter uma crítica sua, sabe, porque eu sempre digo, não se vai a lugar nenhum com tapinha nas costas, né? Eu adoro ser destruído por quem tem competência, sabe? Eu acho que isso é um presente que você pode receber. Essa coisa da oficina é muito como você bem coloca, sabe? Você não vai ensinar exatamente, mas você está disponibilizando o seu olhar, né? O seu acúmulo, sua experiência, sua sensibilidade, e isso é muito, muito especial, né? Se eu não tivesse um cabedal mínimo para passar para alguém que está querendo começar, então seria uma idiota. O que eu tenho feito, né, com as minhas leituras, eu posso ensinar isso, sabe? É uma coisa que eu me sinto capaz. E por isso que eu não tenho esse pudor que eu acho que muitos alunos ficam frustrados
Eu já recebi muitos alunos assim, naquela oficina X ou Y, não tem e essa bronca que você dá, não tem esse comentário, não tem o riscar de vermelho falando esqueça isso, clichê, clichê, clichê. E os alunos não gostam do tal tapinha nas costas, como você bem falou. Eles não gostam, eles pagam, né? Eles pagam, eu não dou oficina de graça. Sim. Eu já vi alguns escritoras que me contaram, assim, em conversa privada, que a questão da pandemia, ela entrou em duas perspectivas nesse período, nas oficinas, né? Uma de negação, que as pessoas não queriam falar da pandemia, e outra que elas só queriam falar da pandemia, mas que a política sempre está no espectro. Parece que essa busca da escrita nesse momento é uma espécie de resposta política, sabe, que a pessoa encontra, né, no seu curso imediato para, sei lá, se resolver, né, nessa pequena ansiedade, nesse processo mais complexo. E você sentiu isso? Eu dou os temas sobre os quais a gente vai escrever, tanto nos contos quanto nas crônicas. E eu permeio, sabe? Às vezes eu dou um tema nitidamente da pandemia, do Brasil, mas não é sempre, não. Eu vou pondo outras coisas. Legal. Você trabalha com temas, então. Eu que dou os temas, interessante. E são desafios. Eu não uso temas nas minhas oficinas, eu acho interessante isso, porque várias pessoas usam, né? Vários escritores e escritoras usam, eu acho interessante isso. Eu acho, eles se perdem, entendeu? Quando a gente não dá tema. Então, vamos por essa estradinha aqui, que já você aprende a andar e vai poder andar por onde você quiser. Mas eu dou tema, dou tempo. Você sente que a sua escrita, Ivana, é uma escrita feminista? Você se sente no compromisso? Qual é a sua relação? Eu mais ou menos sei a sua resposta, mas queria que as ouvintes, de modo geral, escutassem isso. Ver essa coisa do engajamento. Eu vou te dar uma resposta que você não sabe, porque eu descobri há pouquíssimo tempo. Perfeito. Muito engraçada, inclusive. Eu, lá na época 2000, 2001, 2002, quando eu estava lançando os meus livros de contos loucamente e tal, e me faziam essa pergunta, eu falava, não sou feminista, não sou, até porque naquela época o papo sobre feminismo era outro, né? Não sou feminista, eu acho que homem e mulher sofrem tudo igual, eu falo da dor humana e tal, não me interessa ser homem, mulher, não existia essa questão na minha cabeça. Ok. Passa o tempo, eu vou ouvindo, eu vou aprendendo coisas que eu não sabia, isso é bem pós-pandemia, né? Sobre feminismo, sobre racismo, acho que a cabeça da gente está se abrindo assim loucamente, e hoje, quando eu olho os meus livros publicados, eu falo, puta merda, como eu tinha coragem de falar que eu não era feminista. Eu era muito feminista, embora negasse isso. E é um proto-feminismo, né? Depois, proto-feminismo em relação a essa nova onda. Porque naquela época, realmente, feminismo era um assunto que não estava na moda nem à baila. Tinha estado nos anos 70, depois caiu no esquecimento, que é os anos 2000, e agora voltou. Então, eu falo, meninas, olha o que eu escrevi em 2001, em 2002. Hoje, Paulo, eu descobri que eu era uma feminista. Mas isso é muito bonito também, não é, Ivana? Porque você se dizia não engajada, não atenta, não comprometida, digamos assim, com essa pauta, mas como seu leitor que sou, enfim, e as suas leitoras e leitores também concordam com o que eu vou dizer, isso estava muito visível, porque você realmente construía um protagonismo feminista muito relevante no seu olhar e nas suas abordagens, né? Tanto que eu falei isso publicamente 2 ou 3 vezes, né? Você e a Elvira Vinha, vocês não tinham, em momento algum, como pessoas, como mulheres, essa necessidade de ficar levantando bandeira e se posicionando, e vocês tinham e têm uma das escritas mais vigorosas nesse sentido. Então, isso é incrível, e eu acho muito
forte isso de você não ficar propagandeando, né? Eu sou uma escritora feminista, mas, pelo contrário, mantendo um certo distanciamento, mas na leitura da sua obra, seus leitores e leitoras percebem claramente essa força, essa característica da sua escrita, né? Existe, assim, uma contribuição inegável das escritas que colocam um protagonismo feminista negro, as feministas negras, digamos assim, né? Que pode ser uma literatura feita por homem também. Acho que não tem essa coisa, né, de você fechar com regras absolutas, mas nessa leitura feminista eu não consigo imaginar, não estou reduzindo o seu trabalho, tá? Porque, enfim, você sabe, né, que de forma alguma eu passaria por esse caminho, mas eu não imagino fazer um levantamento, sabe, Ivana, da produção brasileira contemporânea, sem incluir nos primeiros lugares você e Elvira Vinha. Não consigo, porque o vigor de vocês é um vigor que as escritoras jovens, e eu acompanho muito a produção brasileira contemporânea, das mulheres, inclusive, assim, sabe, com dedicação, sabe, para não ficar com a balança tão desequilibrada. A gente fica sempre tentando compensar. E esse vigor, ele não é muito, sabe, normal, assim, comum. Você vê na poesia, nesse sentido, esse livro, né, que o Marçal Aquino destacou no último, de modo geral, da Angélica Freitas, né, do Ultra, é o tamanho do punho, né? Você ocupou esse lugar e realmente a sua leitura precisa ser conhecida também sobre essa perspectiva, que não é uma redução do seu trabalho, mas que é um elemento presente e deve ser estudado, refletido, né, objeto de mediação. Tem um momento, tem uma inflexão aí que coloca a mediação como uma necessidade de enfrentamento da literatura brasileira contemporânea da década de 90 para cá. Para a gente fechar esse bloco, querida, eu queria te perguntar o seguinte: digamos assim, você já viu muita coisa acontecer, né? Você já passou com noção por um regime militar. Agora nós temos um governo ocupado por militares que não vão sair de lá tão facilmente, que se aliam a uma visão militar norte-americana, como a gente teve antes, e agora isso está super sendo retomado. Esse absurdo desse discurso inventado do comunismo é totalmente dentro dessa pauta, que nem é, digamos assim, um discurso explícito do governo civil norte-americano, mas que é parte da leitura e da estratégia militar norte-americana, do Império Americano. Você tem um presidente sem mínimo de espinha, um covarde que caiu de joelhos diante dessa hegemonia imperial norte-americana. E é constrangedor isso. Escapando um pouco da Ivana Arruda Leite, escritora, e da Ivana Leite, cidadã, que já passou, tem essa experiência, tem essa trajetória. Você se preocupa com isso, Ivana? Muito, muito, todo dia. Mas os Estados Unidos derrubou, né? Pelo menos o Trump não está mais lá. Sim. Eu não acho que o Bolsonaro vai ficar muito tempo. Eu acho que se a esquerda, com a nossa ajuda, se iluminar, ele pode sim sair em 2022. Rezo diariamente para que isso aconteça. Eu acho que ele é tão disforme, tão horroroso, tão fora de tudo que a gente vinha fazendo e caminhando, que não é possível permanecer, entendeu? O objeto estranho no Brasil é ele. Ele é o furúnculo que precisa ser expurgado, ele e a turma dele. A maioria somos nós, o velho Brasil, de sempre, com as suas mazelas, com as suas virtudes. Ele é o objeto estranho que entrou no nosso corpo e vai ser expelido. Só se a gente marcar muita bobeira e seguir o líder errado, as vozes erradas. Não dá mais para ficar com populismo nem de direita, nem de esquerda. O que eu estou dizendo é que eu espero uma solução lúcida. Ele não é um Deus, entendeu? Que deva permanecer aí para sempre. Que é isso? Não, eu não reconheço essa autoridade. Algumas pessoas acham que ele é um Deus, né?
Sim, claro, muita uma gente. parcela importante. Infelizmente, mas sei lá o que a gente precisa fazer para essas pessoas despertarem, porque agora ele voltou a dar o auxílio emergencial, né? Isso é uma madeira que ele está dando para o bebê não chorar, né? Quer dizer, se isso continuar, o povo não vai dar as costas para ele, sendo que ele está pondo o pão na mesa de todo mundo, né? Mas eu não acredito que um trem desse tamanho vai permanecer, não pode permanecer, sabe? Não é da lógica que permaneça. Os militares lá de trás permaneceram 20 anos ou mais, mas não tinha, a situação era muito outra. Não tinha rede social, não tinha essa coisa, essa rede que a gente, né? Depois, eu acho que eles não eram tão vândalos, nem tão abjetos quanto essa turma que está aí. Quando a coisa extrapola, sabe, ela é expelida, até pelas forças naturais. Sei lá eu que forças são essas, mas um organismo tão estranho. Interessante que você usa o adjetivo vândalo, e ele é preciso nesse caso, porque eles eram tão cruéis e perversos quanto esses militares que se omitem, e um general Heleno que vai falar claramente em golpe militar, e esse outro que lançou esse livro agora, o Vilas Boas, mostrou claramente que os militares estavam sempre na espreita, né, para puxar o tapete da presidente Dilma, e essa esquerda ingênua, petista, que achou Celso Amorim, que é um sujeito que eu admiro profundamente, mas que a história imediata está mostrando que foi de uma ingenuidade tremenda. Esses caras que não perceberam que estavam com o inimigo tão próximo, né? Esse corpo militar, né, essa parcela, digamos assim, né, do corpo militar é tão perverso e cruel quanto, né? Mas eles não são tão vândalos. Você falou exatamente isso, né? Eu sei, eu acredito que o bem vence o mal. Eu acredito. E a sua espiritualidade, Ivana, essa é uma pergunta que me interessa muito. Você não é uma pessoa condescendente consigo mesma, né? Você não tem pena de si mesmo, você não tem pena do país, não tem pena das pessoas, né? Você aposta muito nessa capacidade do ser humano de conseguir, de aprender, se esforçar para ler o que está acontecendo e reagir. Como é que a espiritualidade que se alterou, que se modificou, que você mencionou antes, né, de Ivana Arruda Leite, se colocou aí nesse processo? Ela se colocou quando eu encontrei uns pastores, um pastor especialmente, que se chama Ed René Kivitz, da Igreja Batista, que eu me encantei com ele, eu falei, o que este homem está falando é o que eu queria ouvir um dia. Eu já vinha num caminho de espiritualidade católica, tá? Mas aquilo não me satisfazia, eu achava aquele discurso, e era mesmo, horroroso, alienado, enfim. Mas a minha busca espiritual sempre houve. De repente eu cruzo com esse pastor e vou fundo e ouço, quer dizer, mas aí já era quase pandemia, né? Então, conhecimento por YouTube e pelos livros, ou que ele indica, ou que eu fui. E depois eu conheci outros pastores na linha desses. E o que acontece? Eles são esquerda, eles são anti-bolsonarista até onde pode, eles são da turma da Marina, a Marina é deles. Um deles, que é o Ricardo Gondim, é filho de preso político. Eles abriram a minha cabeça para a realidade política que eu tinha até medo de enxergar, sabe? Então, assim como hoje eu assumo que eu sou feminista, eu assumo que eu sou de esquerda, eu assumo um monte de coisas. Por quê? Porque o Deus que eu sigo, o Jesus que eu amo, era de esquerda, era um revolucionário, é a favor dos pobres, não admite que exista alguém passando fome, não admite essas barbaridades que esse homem está fazendo. Que não julga, né? Que não rotula, julga, que não exclui, julga, que não mata. só ama e acolhe, entendeu?
isso tudo que está aí é é o anticristo mesmo, sabe? Sim. E esses caras me abriram a cabeça para isso. Então, eu sou muito grata à Igreja Evangélica, aos batistas, enfim, estou feliz com a minha religião, viva, indignada, escrevendo e querendo escrever mais sobre isso, mas para mostrar que nem todo evangélico é terraplanista, nada a ver, nada a ver. Isso é uma minoria, é uma minoria. Jesus era um libertário. Que bonito. Você sabe que eu não tenho igrejas. Desde os meus 11 anos, que eu fui crismado, fiz primeira comunhão, cheguei a trabalhar uma vez numa missa como coroinha, foi uma vez só. Mas eu adoro ver as pessoas falarem, não da sua espiritualidade propriamente dita, porque eu também vivo a minha, mas das suas leituras, não é, que atrelam a certa leitura específica, doutrina, né, igreja, por que não colocar nesses termos? Eu sou muito encantado e eu gosto muito quando a Morgana fala, né, da relação que ela tem com o candomblé, porque me alimenta ver entusiasmos do tipo do seu agora, sabe? Isso eu tenho muita fé nas pessoas, né? E eu sou muito fã das pessoas que me cercam, né? Não tenho vergonha de dizer, sou teu fã, enfim, aprendo com você. E esse entusiasmo que você demonstrou agora, eu me sinto muito alimentado por ele, mesmo não tendo igrejas específicas. Enfim, é muito bacana isso que você coloca, Ivana, e uma coisa que a pandemia ensinou muito rapidamente, para algumas pessoas não vão aprender, é verdade, mas para alguns setores da esquerda, pessoas com quem eu tenho até uma relação de convívio em outras épocas e agora, esse pouco caso, não é, da espiritualidade, da religiosidade, e aí você bota o rótulo, né, os evangélicos. Opa, para lá, cara pálida, não é assim que a coisa funciona. Você desconhece, então você elimina essa coisa do tal do cancelamento, né, Ivana, que mostra a burrice das pessoas. É a mesma coisa em relação aos modismos, né? O problema da moda não é a moda em si, mas é o foco que ela joga num ponto e ela escurece tudo ao redor, né? Então, essa onda, que é uma onda de afeto perverso e mal resolvido, né? Que você diz, nós e os outros. O outro que erra, o outro que é burro, que é ignorante, que é o do mal, né? E eu perfeito e a minha turma, isso parece grupos de poeta, né? Os poetas que são assim, ficam se lambendo dentro dos seus grupos e quem é do grupo não presta, né? Bom, eu como poeta posso falar mal. No fundo, a gente está sempre aprendendo, né, Ivana? E tem que ouvir o outro, tem que ouvir o outro e tem que baixar a guarda, sabe? Para ver o que o outro pode te trazer de legal, porque o preconceito, a barreira, isso não leva a lugar nenhum. Isso leva para essa realidade que está aí. Muito forte isso. Então, fechamos aqui o segundo bloco do podcast de modo geral e vamos para o terceiro, onde nossa convidada, e eu também, pensaremos pessoa, figura que daria boa personagem, protagonista, antagonista de romance ou conto brasileiro contemporâneo. Até. Podcast de modo geral. Olá, vocês do futuro. Estamos aqui com a poderosa Ivana Ruda Leite, grande escritora brasileira. E eu te pergunto, querida, que personagem você montaria a partir do que você acompanhou, percebeu dos últimos dias? Eu escolheria pessoas que estão sendo perseguidas pelo, vamos chamar de Bolsonaro, esse demônio. Então, por exemplo, a Débora Diniz, uma professora da UNB que teve que mudar para os Estados Unidos, fugida de tanta ameaça de morte e tal. Eu sigo ela no Instagram, eu ouço o que ela fala, ela faz umas lives todo domingo.
eu sou absolutamente encantada com essa mulher, porque ela está lá fora, longe da família, numa neve desgraçada, só ela e o marido, e trabalhando, orientando gente aqui do Brasil. Ela é uma ela é tudo, socióloga, ela filma, ela trabalha com mulheres, e então eu acho assim, esses exilados, sabe? A Márcia Tiburi, eu adorei a conversa que você teve com a Márcia Tiburi, porque eles têm que sair para manter a esperança e para se manterem vivos. Eu acho isso uma coisa tão grande, entendeu? Tão generosa, né? Porque não é que eles vão embora e que se for do Brasil e vocês aí que se lasquem. Eles vão embora, mas continuam muito... Estou lembrando de 2 mulheres, poderia até lembrar de mais gente que deve estar por aí. Eles vão embora, mas carregam o Brasil junto. É como se a nossa esperança estivesse depositada nelas, né? Sabe, vocês aí nos apontem um caminho. Me lembro também da Nina Lemos, que mora lá em Berlim, e, ok, ela mora por livre escolha, mas ela jamais voltaria para cá agora, e nunca perde a esperança, nunca perde o vínculo. Seria uma boa personagem. Ótimo. Eu convivi, Ivana, como eu disse há pouco, com pessoas que prestam serviço de hidráulica, que instalam fogão, instalam máquinas. Se bem que eu fiz a maioria das instalações eu mesmo, mas o fogão tem que vir um técnico, né? Aqui em São Paulo tem isso, né? Você tem que ter um técnico que venha, pelo menos para ligar o gás. Foi assim, essa exigência. E eu convivi com pessoas, sabe? Agora estou convivendo nesse prédio maior, que tem mais funcionários, certo? Do que o outro prédio onde eu tinha, que na verdade era um senhor só, o zelador, num prédio sem portaria, enfim. E aí você vê, eu convivendo com essas pessoas, né? Você sempre renova, né? Essas leituras nunca deixam de ser renovadas. Como as pessoas lidam com essa necessidade de saírem de casa para trabalhar, enfim. Já que você falou tanto da espiritualidade, quando você conversa, e essas pessoas, elas sempre te dão um depoimento renovado dessa força, né? Num equilíbrio, já aprenderam a lidar, sabe? A se formatar. Pessoas com mais de 60 anos, pessoas do grupo de risco, que têm que trabalhar, que estão nessa dinâmica. Então, você vê, né, já que você colocou tão lindamente nessa perspectiva de se aproximar com o outro, sabe? Essa mudança me fez ir para a rua, me fez ir na ferragem, coisa que eu já estava fazendo, enfim, essas coisas, mas você vai numa dinâmica tipo assim, sabe? Eu vou me proteger e é isso. Sabe? Eu vou me proteger e vou tentar proteger o outro, né, com 2 máscaras, né, aquela cirúrgica por baixo e a de pano na frente, e vou para a rua e vou lidar, sabe? Porque as pessoas entram no seu apartamento, um ou outro não usa máscara, ou fica com a máscara no queixo, aí você coloca, senhor, por favor, coloque a máscara, porque isso é importante para o senhor, e algum outro se ofende, aí você vai lá, pede desculpas, diz, a pessoa não entende, esses pequenos ruídos que são um processo maravilhoso que é do convívio, né? Eu acho que seria um pouco por aí a montagem da minha personagem, sabe? Um funcionário de uma empresa de mudanças. Então é isso, minha querida amiga. Muito obrigado pela sua presença no podcast 45. Paulo, querido, foi uma alegria. Eu estava com medo deste podcast, porque eu falo, nossa, eu sou tão diferente das pessoas que o Paulo leva, desse time de grandes escritores. Não é verdade, Ivana. Você eu é uma estou tão escritora longe imensa, desse povo, imagina, vocês são meu panteão. Imensa. E no final foi uma alegria, você é muito carinhoso, muito generoso, e eu te agradeço o convite e a acolhida maravilhosa. Carinho de fã, né? O fã tem que ser carinhoso. É a premissa da relação. Então é isso. Muito obrigado, Ivana. Acabamos aqui, então, o podcast de modo geral, número 45. Agradeço a companhia de todas e todos vocês e até a próxima.
podcast, de modo geral.